A gente já tratou bastante de assuntos como meta pessoal, meta da empresa. A gente trabalhou essa questão do mindset. Eu queria conversar contigo hoje, bater um papo e entender um pouco mais o seguinte. A gente compartilhou tua trajetória, né? Toda a sua história. Você foi avançando como vendedor, hoje CEO, a empresa já é líder no segmento. Eu queria entender melhor hoje o que você criou, porque pelo que a gente está entendendo, tem uma metodologia. Você falou assim, ó, eu entendi as coisas que davam certo e fui tirando as coisas que davam errado e parece que ficou um método. Então eu queria entender melhor o que é que você criou, o que os seus clientes te procuram hoje, o que você faz, que transformação é essa que você faz na empresa das pessoas, para às vezes algum gestor, algum dono de empresa que está nos ouvindo agora, queria entender esse método e essa transformação. O que você faz com seus clientes, claro, além da prospecção terceirizada, né? Mas o que essa metodologia faz na empresa? Porque, pelo que parece, ela deixa tudo nos eixos. É onde deixa tudo redondinho, fluido ali. E aí eu queria entender um pouco isso melhor para bater esse papo contigo hoje e quem estiver nos ouvindo aí. Então vamos lá. Olha só. Como eu tinha falado para vocês em outras reuniões, em outros bate-papos, né, eu nunca tinha vendido nada. Quando não deu certo a primeira venda, eu comprei um livro de venda e comecei a colocar em prática. E deu certo, né? Comprei um livro, li, coloquei em prática rapidamente, que essa era a minha preocupação, e deu certo. Só que depois que eu acelerava, né, dava certo, depois de um certo tempo não dava mais o mesmo resultado de antes. É que nem, por exemplo, um carro quando lançaram com câmera de ré. Nossa, é uma novidade. Hoje, a câmera de ré no carro já está comoditizado. Então, qual era a preocupação que eu tinha? Se eu aprender só técnica, só metodologia, isso pode dar um resultado, mas ele dá um resultado durante um tempo. Então, o que eu tenho que colocar na base para que todas as vezes que a gente for contactar um cliente, eu saiba qual a melhor metodologia para usar naquele momento. Entendeu? Então, nossa, eu aprendi esse método, essa metodologia, esse processo, mas qual é o que dá certo de acordo com o cliente? Então, montar tudo isso, você tem que estudar muitos métodos, e eu tive que estudar vários, porque eu tinha uma preocupação de colocar em prática muito rápido. Então, primeira coisa que a gente precisa alinhar porque a forma de vender hoje tem limitações. A gente precisa entender isso. Não, forma de vender hoje não tem limitação, bem. Mas quem for da área de vendas sabe que a forma de vender não está tão fácil, está até mais desafiador nos dias de hoje. Então, a primeira coisa que a gente tem que tratar, que é o seguinte: o vendedor, ele vive pensando nos problemas dele. O cliente, ele vive pensando nos problemas dele. Então, conclusão, não existe alinhamento. Entendeu? Ó, eu tenho que vender, eu tenho que bater meta porque estão me cobrando, então eu tenho que bater meta, eu tenho que resolver meu problema, Então, quando você tem os dois, não tem alinhamento de interesse, entendeu? Certo. Então, o que a gente vende quando a gente vai trabalhar no mercado B2B? A gente precisa saber aquilo que o cliente quer, tá certo? Então, se não tiver muito claro aquilo que o cliente quer, vai ser muito difícil você usar o mesmo procedimento, entendeu? Então, por exemplo, o que o cliente quer quando ele vai entrar em contato com você? Ele quer o quê? Então, eu sintetizei em 5 tópicos, tá certo? Então, estou falando sempre no mercado B2B. O que o cliente quer com a nossa prestação de serviço, ou com o nosso produto, ou com o nosso serviço? Quando eu falo prestação, é o da nossa empresa, né? Mas se fosse a sua empresa, qual é o que ele quer com o seu produto ou com o seu serviço? Ele tem que estar dentro desses 5 tópicos. Escalabilidade, ele quer produtividade, ele quer competitividade, ele quer crescimento e quer inovação. Bacana. Entendeu? Então, assim, nossa, eu vou adquirir um sistema de gestão. Tudo bem. Então, o que ele quer com aquilo? Ele quer escalabilidade. Eu quero aumentar a minha escala. Quero crescer
e o sistema acompanhar comigo. Uhum. Nossa, eu quero aumentar a minha produtividade, eu quero ser mais competitivo no mercado, eu quero crescer na minha operação, eu quero inovar no meu processo. Opa, na hora que eu descubro isso daqui, a partir de agora eu vou mostrar como eu tenho que resolver isso, como eu tenho que provar para ele que eu vou conseguir ajudar a resolver esse problema. Entendeu? Uhum. Então, para isso, se eu não entender isso, eu posso usar a metodologia que for, não vai dar certo. Por isso que eu tive que criar uma metodologia, vamos falar assim, um pouquinho tupiniquim. Uhum. Entendeu? Porque tem muitas metodologias que são gringas, né, de fora, que dá certo, mas se você não colocar o nosso tempero, ele não vai dar tão certo quanto lá fora. Uhum. Entendeu? Por exemplo, quem gosta de sushi, aqui tem hot sushi. Será que no Japão tem hot sushi? Não sei, mas teve que se adaptar ao jeitinho brasileiro. Tá fazendo sentido? Total. Tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Okay? Então, o que a gente precisa alinhar? A gente precisa alinhar exatamente um processo em que, se eu não definir isso logo, se eu não entender isso logo no começo que eu tiver contato com o cliente, eu posso usar a metodologia que for, ele não vai funcionar. Então, o que a gente tem que fazer? Nós criamos uma metodologia que para mim, tinha que ser simples de entender. Quando eu usei o termo CVS, é como vender sempre. O que significa isso? É isso que todo vendedor quer. É verdade. Como encontrar uma maneira de vender sempre. Então, como é que a gente faz? A gente precisa olhar através dos olhos do cliente. Eu peguei um trecho ali, a gente estava falando o seguinte, quando você coloca esse CVS, esse como vender sempre, tem uma parte importante aí, não só para o vendedor, mas também para o gestor, para a empresa no geral, da previsibilidade, porque se eu vendo sempre, eu consigo ter previsibilidade. E isso eu acho que seja tão importante quanto outros fatores também, né, não? Exatamente, Renato, porque, por exemplo, tem uma frase de um cara que eu comecei, quando tem aqueles grandes eventos aqui no Brasil e fora também, tem um evento no Brasil chamado HSM. Eu tive a oportunidade de participar de alguns, e tem um cara chamado Ram Charan, né? E eu admiro muito lá ele, porque ele tem vários livros, mas ele tem uma frase que me ajudou a entender para criar um método para a nossa realidade brasileira. Ele fala assim: inovação sem consumidor é inútil. Então, muitas vezes a gente quer criar uma coisa achando que vai revolucionar, mas se não tiver quem compre, não faz sentido. É verdade. Né? Uma coisa que eu não me lembro quem foi que falou agora. Ele falava, né? Eu não estou dizendo se está certo ou não. Eu gostei da forma que ele interpretou. Ele disse assim, que o Steve Jobs ele não era inventor, ele era combinador. Tudo que já existia, né, tudo que tem no iPhone já existia. Só que ele combinou de uma forma tão fantástica que aquilo, né, fez muita diferença. Lógico que aquele recurso de você virar a tela não tinha, mas o contexto da obra, muitas coisas já existiam. Né? Então, o que a gente está fazendo não é criar uma metodologia do zero, ok? É usar uma metodologia que forma que ajude, né, combine de uma maneira que a gente consiga ter mais eficiência, entendeu?